Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações, muito bom dia. No ar e convosco mais uma edição do Jornal 7 Dias. A semana em atualidade, resumo das principais matérias que marcaram os últimos 7 dias a nível do país, aqui na antena da LAC, edição de segunda-feira, 8 de abril do ano de 2024. Estamos a começar um mês marcado pelo Dia da Paz, que foi na última quinta-feira, fim de semana prolongado. Estamos de volta, de regresso à atividade normal, ao trabalho, então vamos aqui analisar os temas que marcaram a semana. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica de Mauro Costa. Hoje na apresentação está o José Silva. Destaques para esta edição: vamos falar da questão do turismo, a nomeação e a tomada de posse do Ministro do Turismo, Márcio Daniel, a quem foi atribuída a orientação para fazer um diagnóstico do setor pelo Presidente da República. João Lourenço quer saber porque é que o país não atrai tantos turistas. Também vamos trazer o Café Cipra, que na última semana abordou a questão da humanização nos serviços de saúde. O país também organizou na última semana um congresso, um encontro com quadros cidadãos angolanos na diáspora, que reuniram aqui na capital e também foram recebidos pelo Presidente da República. E vamos também falar da decisão do Tribunal Constitucional, que anulou a decisão do Tribunal Supremo em relação ao julgamento do caso 500 milhões. São então os temas que trazemos para análise nesta semana, já com os nossos habituais convidados residentes. Aqui em estúdio apresento com Adebayo Vuns. Adebayo, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Zé Silva, e também aos nossos ouvintes nesta, digamos, retoma ao trabalho, não é? Exato. E vamos também estender o sinal para o José Guerreiro e o Andy Inglês, hoje de forma alternativa. José Guerreiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia da Silva, bom dia ao nosso técnico de serviço e os colegas do painel, os que estão fora e os que estão no estúdio. De fora também está o Enda. Obrigado, José Guerreiro. De fora também está o Enda Inglês. Enda, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, José Silva. Bom dia também aos ouvintes que a esta hora estão conosco e o Mauro Costa, que assume a parte técnica da emissão do programa. Exato, é por aí que vamos começar então por falar deste primeiro tema. O Presidente da República pediu ao novo Ministro do Turismo um diagnóstico para apurar por que razão o país não conseguiu ainda verdadeiramente atrair turistas, apesar de todas as condições que Angola tem. João Lourenço, inclusive, citou a questão da isenção de vistos a mais de 90 países, as condições naturais que o país tem. Zé Guerreiro, olhando para esta questão do Presidente João Lourenço, poderíamos começar nós mesmos tentar responder, na sua perspectiva, afinal, porquê é que o país ainda não atrai tantos turistas? Pois, de facto é uma pergunta pertinente, e do qual nós ficaríamos aqui horas e horas a analisar. Lamentavelmente, depois digamos, de quase uma dezena de ministros do turismo, e digamos que travestidos de várias formas e nomenclaturas, não é? Mesmo depois da recente publicidade feita à aprovação pelo Executivo do Planatur, que estranhamente não terá incluído um diagnóstico ou uma análise SWOT sobre este problema, não é? Depois da aprovação e da publicidade feita sobre a aprovação deste Plano Nacional de Turismo, o Sr. Presidente tenha dado posse ao novo Ministro apelando a que ele faça o diagnóstico. Eu pensava que este plano Planatur incluía um diagnóstico, uma análise SWOT sobre o problema. O que nós podemos, antes de ir rapidamente àquilo que o Zé Silva perguntou, o que já estou a ver, podemos ter 2 ou 3 tipos de diagnóstico.
Um primeiro diagnóstico pode ser um dossiê de várias pastas, né? Com mais de 500 folhas e anexos variados, né? Para cuja elaboração se vai recorrer à consultoria externa. Tem sido habitual no nosso país nos últimos 20, 30 anos, né? Fazer diagnósticos com recurso à consultoria externa bem paga. Este seria um primeiro diagnóstico. Outro diagnóstico pode ser feito através de 5 ou 6 folhas A4, diria eu, elaboradas, se calhar, por um ou dois operadores turísticos nacionais, que sabem tudo há muitos anos, mas que ninguém lhes consulta ou pede opinião, né? O último diagnóstico podia ser feito elaborado numa folha A4 única, talvez escrito por um qualquer cidadão mais atento e que tem debitado informação profícua nas redes sociais e na mídia chamada alternativa, desde que o Sr. Presidente da República manifestou esta preocupação. Nós vimos dezenas de cidadãos dando opiniões sobre essa questão do turismo. E de facto, há fatores internos e fatores externos que levam que, de facto, Angola não atrai turistas, não é? Eu colocava nos fatores internos questões como a estruturação do próprio setor e questionando se será necessário mesmo haver um ministério, né? Quando, passados tantos anos havendo um ministério, nada foi feito para atrair turistas, né? Depois tem a ver também, nas questões internas, tem a ver também com a competência dos quadros que existem nessas estruturas centralizadas e a concorrência que existe por lugares e protagonismos no quadro do setor, não é? No quadro do setor a nível de Estado. Depois, o que sei, aliás, eu um dia trouxe aqui no meu minuto uma questão sobre um operador turístico de Benguela que tem uma atividade muito intensa, mas quando se fala com ele, quando eu vou a Benguela, falo com ele sobre o turismo em Angola, uma das coisas que ele refere é a falta de diálogo, a falta de encorajamento, a falta de respeito pelos operadores privados, etc, etc. Falta também aqui alguma humildade ao aparelho de Estado para ouvir aqueles que na prática também atuam, né? Depois também aprender com os outros, quer de dentro, quer de fora, né? E basicamente diminuir a centralização do Estado sobre essas atividades. Eu, no que respeita a fatores externos, não é? Diria os vistos, que felizmente já foram renovados, né? E o Sr. Presidente da República falou muito bem nisto, os vistos, que esta questão já foi alterada e hoje em dia já temos essa isenção. Mas ficou a imagem durante anos, esta imagem de ser muito difícil vir a Angola fazer turismo. Temos os preços dos hotéis, temos os preços dos restaurantes, temos as vias de comunicação, as estradas, por exemplo. Eu não creio que 99% dos artistas não creio que gostem de poeira, lama e buracos, né? E mesmo os 1% de turistas querem organização e segurança nesses roteiros, né? E quando acaba a aventura nos buracos, na poeira e na lama, gostam de chegar ao hotel e tomar um bom banho, ter uma refeição condigna a um preço acessível, né? Depois temos também os preços dos bilhetes de passagem, quer os internos, quer os externos, para chegar a Luanda, né? As infraestruturas turísticas, parques, condições para safaris, parques aquáticos, reportes, portanto, situações do tipo resorts estrategicamente colocados no país, nas várias regiões turísticas do país. Transportes públicos nas cidades. Eu estive há pouco tempo em Maputo e à meia-noite eu podia pedir um táxi no meio da rua, depois de ter ido a um restaurante, para ir para o hotel, em Maputo. À meia-noite podes mandar para um táxi na rua, não é? Depois temos questões também de segurança, não é? Ambiente de negócio e de turismo. Por exemplo, na Serra da Leba, já referi isto várias vezes. Se vais à Serra da Leba, queres ver um copo d'água ou uma garrafa d'água, não tens uma garrafa d'água para beber na Serra da Leba. Então, quer dizer, nós estamos a falar de turismo só na teoria, porque de facto da prática é pouco que fizemos. Depois temos a questão da imagem do país no exterior. E fizemos Cabo Verde, que sem muita riqueza material e financeira, tem uma imagem muito boa no exterior, que já atrai cerca de 1 milhão de turistas ano. Portanto, é preciso, de facto, nós repensarmos bem tudo o que queremos fazer. O diagnóstico, acho que já está feito, é preciso ouvir mais as pessoas que trabalham nestas áreas, as pessoas privadas que trabalham nestas áreas, e de facto tomarmos medidas concretas para que daqui a dezenas de anos,
possamos tomar agora medidas de curto, médio e longo prazos, para que nos possamos aproximar, pelo menos daqui a uns anos, muitos anos, nos podemos aproximar de Cabo Verde, Namíbia, África do Sul, sei lá, Moçambique, Botsuana, Tanzânia, Seychelles, Maurícias, Egito e outros países só falando em África. Faltam-nos muito e muito ainda para que possamos atingir estes meio dos países que eu referi, aqui em África, alguns dos nossos vizinhos. Para isso é preciso tomar medidas, já que o diagnóstico já está na boca de cada um de nós. Era isto, para começar. Zé Guerreiro, obrigado. Adebayo, há quem defenda, né, que antes de se partir para esta atração de turistas externos, há necessidade de internamente nós podermos fomentar e termos essa cultura do turismo. É necessário primeiro fazer esse trabalho de casa e depois partir para fora, ou pode-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque há essa necessidade agora também de arrecadação de receitas, sobretudo divisas, temos que olhar mais para o exterior e atrair esses turistas internacionais? Bom, Zé Silva, eu entendo que será fundamental, no nosso caso, que o turismo interno sirva de âncora para todo este processo, não é? E mesmo quando se levanta a questão do diagnóstico, precisamos de perceber porque é que milhões de angolanos que vivem em Luanda não conhecem o Mussulo. Porque é que milhões de angolanos que vivem em Luanda não conseguem chegar até Kisama? Porque é que milhões de angolanos que vivem em Luanda não conhecem o Museu de História Natural, ou não conhecem o Museu das Forças Armadas, nunca lá estiveram no Museu da Escravatura? E, portanto, sem dúvidas que é de todo fundamental promovermos primeiro no nosso seio, não é, no seio dos angolanos, não é, a necessidade de haver uma cultura de maior turismo. Mas o turismo, a tal chamada indústria da paz, ela é consequência. Não é? É consequência de uma série de condições que têm de ser criadas a priori. Ou seja, o turismo demanda consumo, não é? E demanda renda. Portanto, se temos a população com dificuldades económicas e financeiras, obviamente que a sua capacidade de consumo é inferior. Não quer dizer que não se possa fazer ainda assim, digamos, roteiros turísticos adequados, não é, a soluções de menor rendimento. Não há necessidade de haver, digamos, um turismo de luxo para toda a gente. Podemos encontrar aqui espaços e soluções onde, inclusive, as populações com menor renda podem também tirar benefício das belezas naturais do nosso país e mesmo de outro tipo de empreendimentos e equipamentos que nós dispomos. Mas sem dúvidas que, e tal como referia o Zé Guerreiro, não é? Enquanto, no fundo, o diagnóstico a ser feito poderá absorver recursos, tempo, mas também não pode concentrar exclusivamente a atenção. E obviamente que este setor precisa continuar a crescer, precisa continuar a ser dinamizado. E é importante aproveitarmos as pessoas, não é? Os operadores atuais que estão nesta indústria devem ser incluídos nas soluções e nos desenhos. Não é? Nós, no fundo, seja para que tipo de política viermos a definir, que lastro viermos a optar, é importante que haja a participação e a expertise das pessoas que já estão nesse métier, não é? E elas fazem acontecer de alguma forma o turismo nacional. O que nós precisamos é de dinamizar esse movimento. E, neste sentido, por exemplo, eu apontei aqui alguns roteiros e mesmo alguns segmentos que poderiam ser melhor potenciados. Por exemplo, pensando em roteiros,
não é? Eu olho muitas vezes para o roteiro de Namibe ou da Willow Namibe, não é? Com todas as nuances que podem ser aproveitadas naquele corredor. Olho, por exemplo, a questão de Mbanza Congo, não é? Que está classificado como património da humanidade, mas sobre o qual ficaram tarefas para casa, digamos, na certificação da Unesco, e onde poderemos correr daqui a algum tempo algum risco de perdermos essa classificação se o trabalho que foi exigido pela Unesco não tiver concluído. Nós temos o desafio do Okavango, que é a zona transfronteiriça com outros países no Sudeste, e onde, digamos, o nosso trabalho está de alguma forma atrasado quando comparamos com o estágio de desenvolvimento dos outros, particularmente do Botsuana e da Namíbia. Eu enfatizaria também aqui o tema do turismo religioso, não é? Que é um segmento onde existe um movimento interno, e também algumas pessoas hoje que vêm já de fora, obviamente que em número ainda inexpressivo, mas quando Zé Silva questiona-me sobre essa questão do turismo interno, nós temos aqui aspectos sobre os quais precisamos adequar as soluções e os serviços que são disponibilizados. Mas o turismo, repito, é consequência. Não é? Como é que nós podemos chegar a Mushima ou chegar a Huila para as festas da Nossa Senhora do Monte, ou chegar a outros locais com os nossos problemas em termos de infraestruturas, não é? Nós temos a situação das estradas, e essas últimas chuvas estão-nos a colocar isso muito mais em evidência. A situação das estradas num patamar verdadeiramente preocupante, que põe em causa a circulação e a mobilidade das pessoas já para outras finalidades, quanto mais para o turismo. Nós temos o tema do saneamento, que precisamos resolver, porque isso de alguma forma também condiciona, digamos, a vinda dos turistas, e mesmo dos turistas nacionais, de circularem, não é? Portanto, quando nós vemos a quantidade de lixo que vai para as nossas praias decorrente das chuvas, não é? Isto somos nós. Portanto, o próprio potencial do turismo interno fica afetado por essas condições. Portanto, sim, nós temos efetivamente muito trabalho, mas não é um trabalho exclusivo do setor, neste caso do Ministério da Indústria. É preciso haver aqui uma combinação e articulação com outros setores que, no fundo, acabam por condicionar o próprio turismo. Pois, faz exatamente a ponto para a questão que queria colocar ao Enda. Em inglês, esta questão da transversalidade que é atribuída ao setor do turismo, ou seja, o turismo por si só não pode caminhar. É preciso que outros setores também estejam prontos, também desempenhem o seu papel. O Adbar teve aqui a estar, por exemplo, a questão do Mbanza Congo, que se não forem cumpridas algumas orientações, corre o risco de perder esta certificação, de não ter certificação final, e uma delas, por exemplo, tem a ver com a questão da construção de um novo aeroporto, tem a ver com um hospital de referência. E isto é só um exemplo dos vários outros que temos, onde os vários setores também são chamados a intervir para que o turismo dê a resposta aos vários desafios. Sim, eu diria que, para além de... Podemos sim referir a setores, mas podemos olhar para recursos e capacidades, está a ver? Porque é preciso, primeiro, olhar para os recursos turísticos, né? Aquilo que são as atrações turísticas, e depois os recursos, capacidades e condições e necessidades, né? Condições para os explorar. O Adebayo sim referiu-se aos recursos naturais, e foi também uma ênfase dada
pelo Sr. Presidente da República, na mensagem que fez. Nós temos recursos culturais que podem ser explorados, recursos históricos, arquitetônicos, recreativos. Podemos também, e hoje também há o turismo de educação, da saúde, religioso, e há uma tendência nova que está em voga em muitos países, que pode-se também enquadrar no turismo, que são os nómadas digitais, né? As pessoas que vão para outros países e trabalham remotamente, né? Mas decidem viver em outros países. Então, é preciso, e olhando para o cerne da questão, eu penso que aqui, efetivamente, há necessidade de um melhor alinhamento estratégico e definição. Penso que o país deve claramente definir qual é o posicionamento estratégico do turismo. Portanto, nós temos muitos recursos, é verdade, para explorar, mas, como se diz em estratégia, nós temos que fazer opções. E essas opções são feitas em função, por um lado, das oportunidades, interesses do público-alvo. Nós falamos que por que razão, e foi essa a questão, por que razão nós não estamos a atrair turistas. O outro lado da questão é que se temos uma oferta turística alinhada com os interesses, necessidades e expectativas dos turistas. Temos que ter um posicionamento estratégico. Nós não estamos sozinhos no mundo, nem na região, e depois, em função do posicionamento estratégico que definirmos, em face também, e ao definir isso, temos que ver para a questão das nossas capacidades internas, o que é que nós temos condições de oferecer no curto, médio e longo prazo, porque todas essas condições, que bem referiu o Adebayo, são fundamentais, são recursos e capacidades. Nós precisamos para explorar os recursos turísticos, nós precisamos sim de infraestruturas básicas, estradas, energia elétrica, água potável, telecomunicações. Precisamos de transportes públicos, precisamos de rentacar, precisamos de serviços de aviação, maior conectividade. Não menos importante, precisamos de recursos humanos, okay? Gestores hoteleiros, técnicos especializados de manutenção e outros quadros para a rede hoteleira e mesmo restauração. Precisamos de terminais aeroportuários. Fez-se um grande investimento neste domínio, mas não temos estado a conseguir tirar melhor proveito. Os terminais portuários, já me referi à rede hoteleira, mas não menos importante é a questão da saúde, o saneamento básico, são fundamentais. Eu penso que depois disso, e em função do nosso posicionamento estratégico, como referi, definirmos a nossa oferta, não é? Planearmos, fazermos todo o planeamento em função daquilo que definirmos. A mim parece não haver consistência, e outro aspecto importante é também, que deve ser tido em consideração, é o tema da competitividade, né? Qualidade, preços dos nossos serviços do setor turístico. Bem disse o Zé Guerreiro que nós agora, eu penso que com este pronunciamento e esta orientação dada ao novo e o desafio lançado, né, ao novo ministro do setor do turismo, isto põe em causa tudo o que vem para trás. Desde logo, o último instrumento estratégico de operacionalização da estratégia, que é o Plano Nacional, que devia estar sustentado num diagnóstico para que aquilo que se fizer case com a avaliação das oportunidades, fraquezas, as ameaças, né? A análise SWOT que deve ser feita. Portanto, se nós estamos a pedir um novo diagnóstico, é que provavelmente
aquilo que está no documento recentemente aprovado é pouco robusto, né? Mas igualmente isto certamente que poderá implicar uma nova revisão ou avaliação daquilo que são as iniciativas para o setor do turismo, também no PDN, né? Que também foi recentemente aprovado, que tem também iniciativas para o setor do turismo e da avaliação daquilo que foi o pronunciamento do seu presidente também, que deixa mensagens muito explícitas e implícitas, é que certamente portanto, os impactos e os efeitos de algumas iniciativas levadas a cabo para promover o turismo estão aquém das expectativas, nomeadamente a isenção de vistos a cidadãos de 90 países. Né? Eu não sei se, nesta altura, já era tempo, né, para sentirmos os efeitos desta medida, provavelmente sim, mas é daquelas coisas, eventualmente é um indicador que provavelmente, portanto, não era a medida correta ou que tivesse um grande impacto já, ou provavelmente não eram os operadores ou o segmento, né, alvo para aquilo que é a nossa oferta de turismo. E talvez outros aspectos também relevantes, para além daqueles que já referi, que têm também implicações, decorrem da estratégia que for estabelecida e depois também da operacionalização. Hoje nós sabemos que estamos numa era da digitalização, não é? Temos que facilitar o acesso aos nossos serviços. As pessoas podemos ter, sim, atrações muito boas, mas se não tivermos nos canais digitais para facilitar todo aquele processo de concretização das nossas iniciativas ou das iniciativas dos nossos turistas, também será muito difícil competir, porque Angola não é o único país que oferece turismo e que tem as condições que temos. E, não menos importante, penso que aqui está também na própria governação de todo este setor, desde a intervenção dos ministérios, os institutos, eventualmente as agências, e, não menos importante, precisamos compreender que muitas das vezes, e é fundamental fazer a relação, estabelecer relações com outros atores até externos. Nós podemos ter aqui esse potencial todo, mas para alcançar os turistas lá fora, precisamos de ter cooperação com agentes também lá fora, né? Porque a procura vem de lá. Portanto, precisamos trabalhar mais, e penso que com o novo Ministério, a expectativa é de termos para além da dedicação à problemática, abordagens muito mais inovadoras para que o turismo possa efetivamente ter o impacto económico e social que nós almejamos. Ok, ainda em inglês. Adebayo, antes mesmo de fecharmos este primeiro tema, acho que ainda quer acrescentar algo muito rápido. Eu também ia deixar neste pouco tempo para duas questões para ser breve e se calhar também tocar um pouco. Fala-se muito no turismo como área estratégica para o país, mas nota-se também uma pouca aposta, por exemplo, na formação de quadros. Tínhamos uma escola de turismo na ilha de Luanda, depois falava-se num instituto na província de Benguela, havia um curso a nível das universidades na agora UPRA, então ISPRA, na província da Huila, mas, por exemplo, do ponto de vista do ensino superior, da academia e mesmo cursos técnicos e médio, fala-se pouco, né, em termos de formação. Não, eu creio que há soluções formativas no nosso mercado atualmente, não é? E
E, portanto, é verdade que a formação é um fator que determina depois a qualidade do serviço, não é? E devemos continuar a investir na capacitação das pessoas, não é, para que o turista ou o cliente final se sinta satisfeito, não é, com o atendimento que recebe nos vários patamares dessa indústria, não é, desde as instâncias turísticas propriamente ditas, com guias e outro tipo digamos, de funcionários nestes locais, na restauração, com um serviço de restauração de qualidade, e também na parte hoteleira. E aqui eu trago a parte hoteleira porque entendo que nos falta aqui alguma agressividade enquanto país, alguma capacidade de lobby mais incisivo e até uma maior penetração do trabalho da diplomacia, no sentido de conseguirmos atrair para o nosso país as grandes cadeias hoteleiras, não é? Porque este ano foi assinado um contrato com a Hilton dos Estados Unidos, ótimo, né, para a construção do hotel aqui na Ilha de Luanda. Estamos em 2024, quer dizer, e tirando agora o Intercontinental e sem desprimor pelas marcas nacionais, mas nós precisamos de atrair essas grandes marcas, porque elas também por si só são um fator catalisador e para a atração dos turistas, não é? Sobretudo quando olhamos para o internacional, não é? E mais do que isso, não é? E na esteira desta nossa fraca agressividade na abordagem ao investimento, sobretudo as grandes marcas da hotelaria e da restauração, no sentido de encontrarem também espaço no nosso mercado. E aí é um outro levantamento que teríamos que fazer sobre o nosso próprio ambiente de negócios e das insuficiências que existem que tornam um pouco atraente esse tipo de investimentos, não é? Mas de uma maneira geral, eu costumo usar uma expressão e permitam-me os nossos ouvintes, nós infelizmente não estamos com um país tão sexy para atrair verdadeiramente os turistas, não é? E aqui e o Zé Guerreiro é especialista nessa matéria, é uma questão de marketing, não é? É uma questão de promoção, é uma questão da forma como nós estamos a vender o país. E vender no bom sentido, claro. No sentido de conseguirmos captar a atenção e o interesse dos turistas para que efetivamente olhem para o seu programa de férias anual e decidam, não, este é o país para onde eu quero amanhã ou, digamos, nas minhas próximas férias visitar. Não é? E isso muitas das vezes acontece até e vamos chegar no tema da tal diáspora, com angolanos na diáspora, não é? Com filhos, descendentes nossos, que não têm o menor interesse em conhecer e depois surpreendem-se com as imagens que recebem, não é? Porque em contraponto visitam outros locais, não é? Quando muitas das vezes nós temos espaços naturais equiparados, vou chamar assim, não é? Portanto, o que chama aqui a atenção é a necessidade, de fazermos uma abordagem mais de marketing, de promoção do país, não só em relação ao turismo, mas de uma maneira geral até em relação à atração de investimento estrangeiro direto para o país, não é? Usando dois instrumentos, que é o lobby, dois, a diplomacia. Não é? E quando nós falamos na tal diplomacia económica, é mesmo esta, no sentido de conseguir catalisar a atenção destas grandes marcas, não é? Força ainda. Eu gostava só de intervir rapidamente, estamos um bocado pressionados, mas eu penso que isto tem sido feito e os resultados estão aquém das expectativas. Talvez. Mas por isso é que eu falo na agressividade. Seja necessário fazer. Por isso é que eu falo na agressividade. Mas nós temos que fazer o trabalho de casa, né? Porque senão podemos estar a fazer publicidade enganosa, né? Está bem, ainda, mas repara só, desculpa interromper. Quando eu olho, por exemplo, para países como a RDC, e nós chegamos à RDC, a Kinshasa, nomeadamente, encontramos lá algumas destas grandes marcas, não é? E o ambiente de negócios da RDC, e sem qualquer desprimor, e desculpem os congoleses por isso, não é, digamos, tão melhor do que o nosso.
não é? Portanto, falta mas aqui temos essa de avaliar agressividade, esse lobby, no sentido de conseguir, porque o mundo dos negócios também gira à volta disso, ou seja, o investimento vai para onde Vamos ele é convencido. vamos deixar o Zé Guerreiro também intervir agora para fecharmos esta Sim, página. De facto, este é um tema muito importante, mas eu acho que o Adebayo, ele também é especialista em marketing, tirou para mim essa coisa, ele também é, e bom. E ele disse a palavra exata, que é assim, nós temos que vender uma nova imagem do país lá fora. É mesmo vender. Vender não é um termo pejorativo. Nós temos que vender uma nova imagem do país lá fora. Porque a imagem passada, se nós lembrarmos, era guerra, corrupção e pobreza. Mas não corremos o risco de vender gato por lebre, Zé Guerreiro? Faça aquilo que é o que temos da oferta? Não, quando eu digo vender uma imagem nova, não é como um ministro que foi lá foi a Lisboa dizer que temos que mentir sobre o nosso país. Não. Não é? É como nós já dissemos aqui num programa, quer o Adebayo, quer o Enda, que a questão do turismo começa pelo que está atrás. Começa pela origem dos problemas e que país temos em termos de segurança, em termos de estradas, de rede hoteleira, Isso já foi tudo dito, está claro há muito tempo. Não é? Nós temos que mudar radicalmente as condições digamos, da oferta de infraestruturas, saúde, saneamento, tudo. Isso depois tem que ser vendido lá fora. Um país novo. E nós não conseguimos passar essa de país novo, não por estar enganosa, mas país novo, onde não há muita pobreza, onde não há corrupção, onde não há miséria, onde há etc, coisas positivas. Se nós quisermos que é uma imagem boa, temos que mudar muita coisa que no nosso país está a acontecer. E era só isso que eu queria dizer. E queria só uma correção do erro que eu disse quando disse que não há água. Estava-me a referir à Tunda-Vala, na Huila, e não à Serra da Leba. A Tunda-Vala, que é um dos maiores pontos turísticos que pode ser potenciada, nós vamos lá e não temos um copo de água para beber. Mas eu falava na Tunda-Vala, que é essa coisa. Mas, portanto, vender uma nova imagem, depois fazermos uma profunda reformulação de muitos setores do nosso país. Não, o que eu queria só chamar a atenção e enfatizar é que o produto turístico não é apenas o recurso turístico. Nós temos, sim, vários recursos para explorar. Agora, temos é que criar um pacote, não é? E olhar para aquilo que são as condições, termos, condições, para que o turista efetivamente beneficie, né? Ou venha a explorar ou tirar proveito disto. E eu penso que é este aspecto que deve ser melhor trabalhado. Obviamente que decorrendo de uma avaliação clara e objetiva, mas vamos ser concretos. Neste momento, temos condições de vender ao mundo o Parque Nacional da Quitanda. Temos mesmo. Temos suficientes animais. As pessoas, em termos de acesso, até não é tão difícil, porque está numa cidade capital, vai-se muito bem. As pessoas, para aquele nível de turistas que geralmente gostam, exploram estes recursos, têm boas condições de lá estar, de pernoitar, que outras atividades existem. Eu penso que, sim, precisamos de vender de um modo geral, e temos até bons aspectos para explorar, criando o awareness, né? O tema da estabilidade econômica, o tema da luta contra a corrupção, eu penso que sim, terminou a guerra, mas agora precisamos de, gradualmente, trabalhar para aquilo que são as nossas ofertas. Nós sabemos qual é a dificuldade e as complicações que, por exemplo, os turistas têm, mesmo os internos, para ir às quedas de Calandula, que são, em princípio, as quartas principais quedas cá em África. Queixamos-nos dos acessos, dos preços, e chegado lá, o que é que mais se vai fazer? É este trabalho de casa que primeiramente tem que ser feito. A gestão nas nossas praias cá em Luanda, da forma como nós estamos a viver, não vou muito longe, né? E podemos começar com Luanda, que tem o principal aeroporto e tem as principais infraestruturas. Efetivamente, da forma como nós gerimos as nossas praias aqui na ilha de Luanda, fazendo publicidade abrangente e agressiva com lobbies, nós temos condições de atrair
Só depende do nível de segmentos de clientes, né, que nós queremos atrair. Exato, Se em inglês. fizermos para os médios altos, não temos condições ainda. Exato. É só isto que é preciso. Exato, Wenda. Né? Vamos avançar, vamos fechar este tema do turismo e também fechar esta primeira parte do Jornal 7 Dias, edição de 8 de abril. Voltamos daqui a pouco, vamos para um curto intervalo e voltamos daqui a pouco a analisar a semana aqui nos 95.5 em FM. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações. Estamos de volta para a segunda parte deste Jornal 7 Dias, edição de 8 de abril. Vamos já avançar para o segundo tema. Há pouco tempo falávamos do turismo e foi também aqui referenciada como uma das áreas fundamentais para fazer face ao turismo também a questão da saúde. E saúde, e sobretudo a problemática do atendimento humanizado no setor da saúde pública e os desafios em relação aos cuidados primários dominaram na última semana a 13ª edição do Café Cipra, o café que é um evento promovido pelo Centro de Imprensa da Presidência da República, onde representantes do Ministério da Saúde estiveram a interagir com jornalistas e formadores de opinião aqui na capital. Adbai, vou começar por si, relativamente à saúde. Humanização dos serviços de saúde é um tema que é recorrente, tem sido a bandeira da ministra Sílvia Lutucuta desde 2017 e antes já se falava da questão da humanização, mas é um desafio constante falar-se em humanização. E o que é que estará a faltar para que, porque se na prática fala-se dessa necessidade de humanização, fala-se em serviços mais humanizados, mas ouvimos várias vezes os utentes a reclamarem da prestação de serviços ou da falta de meios, que também é uma situação colocada pelos técnicos de saúde, da falta de condições, ou da falta de alguma sensibilidade por parte dos técnicos em relação aos utentes. Muito bem. Bom, eu creio que acho que foi há sensivelmente uma semana, né? Tivemos a última edição deste espaço, o Café Cipra, em que o Ministério da Saúde, no fundo, fez uma quase radiografia mais profunda. E a mim o que, em primeiro lugar, acho relevante salientar é que, para além do investimento na construção de novos hospitais e centros de saúde, houve um recrutamento massivo ao nível do setor da saúde, quer de médicos, enfermeiros e outro tipo de pessoal, que praticamente quase dobrou o número de efetivos se compararmos os números até 2017 e de 2017 para aqui. Mas obviamente que apesar deste, digamos, recrutamento que acaba por ter impacto porque desafoga a pressão que os médicos e o demais pessoal vinha sofrendo, ainda assim, até por força dos nossos indicadores demográficos, a situação não é ainda como gostaríamos ou como o próprio Ministério da Saúde gostaria. E, portanto, diante disso, levanta uma grande pressão, não é? para o pessoal na relação com os pacientes, não é? Decorrentes também aqui da nossa estruturação do sistema de saúde,
onde nem sempre ficam suficientemente claros os papéis, não é? E como é que a população se deve dirigir nas várias estruturas do sistema, né? Centro de saúde, depois o próprio hospital municipal, provincial, os hospitais de especialidades e tudo mais. Portanto, a pressão demográfica sobre o pessoal médico leva a que este pessoal, no fundo, viva uma situação de permanente stress, não é? Porque a nossa rede ainda não tem os números que efetivamente gostaríamos, apesar de continuar a haver esse investimento na construção de novas unidades hospitalares, e isso ressente-se depois na qualidade, não é? E vamos ouvindo alguns episódios, outros apenas nos canais mais informais vão chegando, de situações de inconformidade e de destratamento, não é? Do pessoal em relação aos pacientes. Um aspecto que me parece também relevante aflorar nesta matéria da humanização tem a ver com os programas de capacitação, não é? E nós, no programa, creio que há 2 semanas, abordamos, por exemplo, a questão da Faculdade de Medicina, não é? E os programas de capacitação, digamos, on-job do próprio pessoal, não é? No sentido deste melhorar a sua performance técnica, por um lado, mas também no sentido de melhorar a forma de atendimento e de organização. A questão deontológica também. Exatamente, não é? A forma, porque no final do dia este pessoal exerce ou deve exercer a profissão numa lógica de sacerdócio, não é? De entrega, de abnegação. Portanto, ainda dias aqui mesmo na LAC, no programa das quartas, havia um médico que contava a sua experiência do número de horas que ele vivia no hospital na África do Sul, quando fazia a sua especialização. E, portanto, é, digamos, uma área extremamente sensível, que absorve muito das pessoas que vivem e que trabalham nestas profissões, e onde, obviamente, nós depois fazemos, muitas das vezes, enquanto cidadãos, enquanto sociedade de cobranças, mas depois esquecemos-nos das condições que efetivamente o sistema coloca à disposição, não é? Portanto, eu já ouvi relatos de médicos, por exemplo, ao nível da maternidade, que falavam em mais de 100 partos por dia, ou num número de horas quase recorde. Quer dizer, nós temos digamos, no nosso sistema de saúde um conjunto de situações a corrigir, que depois colocam a pressão apenas num dos lados, mas muitas das vezes, quando olhamos para as condições em que eles operam, efetivamente estamos diante de verdadeiros heróis, não é? E que precisamos aumentar a rede, ou seja, o número de hospitais e centros disponíveis pelo país. Mais do que isso, precisamos de aumentar o número de pessoal e depois dar-lhes condições para que efetivamente isso se repercuta do ponto de vista da qualidade do serviço que eles prestam ao cidadão, como quem diz, da tal humanização. Exato. A ministra Silvia Lutocuda, por exemplo, admitia que existem não deve sequer de unidades como de profissionais, isto também fazendo esta equação com o número de habitantes que cresce no país, e é este desafio. José Guerreiro, olhando para essa questão da humanização e pelas as faltas de condições que existem ainda, que são muitas vezes relatadas, por exemplo, pelo Sindicato dos Médicos, aqui também apontadas jornadas de serviços muito longas, o tempo de espera dos pacientes, este stress que o Adebayo aqui citou, podemos colocar a questão que há necessidade da própria humanização primeiro a nível interno, e volto aqui a colocar a questão interna, ou seja, o próprio técnico de saúde ele deve sentir-se humanizado
a nível da estrutura, deve sentir-se valorizado para depois poder passar esta atenção ao utente ou ao paciente? Ora, aí está. Acho que o Zé Viva colocou o dedo numa ferida importante, né? Porque convém dizer que esta questão da imunização já se fala há muito tempo, né? E também convém dizer que este problema da imunização da saúde não é só relativo não é só o problema da Angola. Eu tenho ouvido discussões deste assunto em vários países, debates nas televisões e imprensa de vários países, da harmonização dos serviços de saúde. Portanto, o problema não é só nosso. E isso não nos deve fazer ficar descansados, né? Pelo contrário. Não é explicando que nos outros sítios também existe para ficarmos descansados no nosso país, não. Só para dizer que é o problema mais amplo. E eu queria sintetizar em 3 fatores, e o Adebayo falou neles de uma maneira condensada, mas eu queria sintetizar que esta questão da harmonização depende, na minha ótica, de 3 espécies de fatores. Primeiro, a consciência ética e profissional dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos. Ou seja, falamos da qualidade da sua formação integral, médicos, enfermeiros e técnicos. Depois, falamos das condições de trabalho nas unidades de saúde. Condições de trabalho nas unidades de saúde. E, em terceiro lugar, falamos das condições de vida destes profissionais no seu dia-a-dia, nos seus bairros. Não é? E existem 3 ordens de fatores, que é isso que eu apontei. E em cada um destes nós temos lacunas. Não é? Eu ouvia, e já falámos disso também numa das últimas, nos últimos programas, que o presidente da CEAST falava há pouco tempo, há 15 dias ou 3 semanas, que estava preocupado com a possibilidade de nós devemos normalizar a pobreza. Eu agora, e falando nesta questão da humanização da saúde, acho que estamos a correr o risco de normalizar a normalidade. Estamos a correr esse risco, não é? A insensibilidade decorrente também de outros fatores que se nota na prestação de serviços de saúde no nosso país, quase nos leva a levar a que estamos já é normal a normalidade. Então, se em relação às questões da formação integral dos médicos, enfermeiros e técnicos, já temos algumas lacunas, mas note-se, como disse o Adebayo, há excelentes exemplos de excelentes médicos, de profissionais de saúde, de enfermeiros e técnicos, que dão toda a sua vida, todo o seu saber e a sua humanidade, digamos assim, no seu atendimento. Outros já que isso não acontece. Passando para as condições de trabalho, eu ia só dar um exemplo, além de que nós todos podemos dar exemplos. E este é um exemplo recente. Em Cabinda, uma jovem que estava internada no Hospital Geral, ali no hospital, para quem conhece Cabinda, ali ao pé do hospital principal, que é ao lado da TPA, para quem conhece Cabinda, mas foi agora inaugurado um grande hospital ali em Cabaçango, né? Então havia que transferir uma doente para ir fazer uns exames especializados nesse hospital de Cabaçango. Não havia uma ambulância. Então a mãe da menina, os pais da menina foram instados a ter que arranjar um carro para levar a doente internada para um outro sítio. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Então nós inauguramos hospitais e não damos condições de trabalho a esses hospitais. Não é? Isto é um exemplo concreto que, de facto, temos muitas lacunas nas condições de trabalho dos próprios profissionais de saúde e dos próprios hospitais e infraestruturas de saúde. Se algum de vocês, eu já fiz isto, for à noite nas traseiras do Hospital Geral de Benguela, onde, à luz de lamparinas e fogueiras, entre lixo e poças d'água, as pessoas aguardam ali que venha alguém, uma enfermeira, uma técnica de saúde, dizer que doente tal, pode entrar a comida, doente tal, precisamos de luvas, precisamos de seringas. Isto é em Benguela, atrás do hospital. Também acontece aqui no Josina Machel, maternidade de Augusto Ngangula, aqui na Lucrécia Painha. Acontece em todo lado. Deitadas ao passeio. Por isso eu referia, no medo que tenho de estarmos a normalizar a normalidade. Isto acontece em todo lado. No CIPRA ouvi falar, que eu não vi em direto, mas vi depois opiniões, de que se falou que esta questão, por exemplo, das pessoas pararem nas portas dos hospitais ou nas traseiras dos hospitais, porque para pormos, digamos assim, o lixo debaixo do tapete, pomos as pessoas ficarem atrás dos hospitais, né? Os familiares, né? Que têm que levar comida
têm que levar luvas, têm que levar medicamentos, etc. Falava-se em questões culturais e questões até antropológicas, como um dos motivos que as pessoas gostam de estar perto dos seus doentes, etc. Não sei se essas questões são as determinantes, poderão também ser. Nós podemos dizer, Zé Guerreiro, Zé Guerreiro, que sim. há uns tempos fizemos aqui uma reportagem na LACO e alguns destes familiares diziam que, e mesmo alguns que por questões de transporte viviam distante das unidades, mas mesmo que viviam no centro da cidade, diziam que pernoitavam porque a dada altura podia aparecer um técnico a solicitar isto ou aquilo, então tinham que estar lá e realmente, e notamos durante a reportagem que a dada altura apareceu uma funcionária, uma técnica do hospital, que nem era técnica de saúde, era dos serviços de limpeza, uma assistente dos serviços de limpeza, a solicitar pelo familiar da paciente X que estava a precisar de um apoio. Pois, Zé Silva, está a colocar o assunto corretamente, porque é assim, essa questão de se dizer que é por questão que as pessoas vivem muito longe, isso é mais uma vez estarmos a encarar que o país é Luanda, não é? Em Benguela, as pessoas estão ali na maternidade, vivem no Chioco, numa Sangrala, vivem ali na Camunda, ali ao lado do hospital, mas passam lá à noite. Mas não tem a ver com questões de viverem muito longe. Isso é ver o país na base, a capital é Luanda, o país é Luanda, a capital é Mutamba. Não. São problemas mesmo de que as pessoas, os doentes que estão, não têm condições e as famílias ficam preocupadas e com medo de acontecer alguma coisa por falta de medicamentos, de comida, etc. Bom, nós temos muito que fazer, não só, já temos falado nisto muitas vezes, não é só construir hospitais. É, como disse também o Adebayo, ver a rede. Se houver um bom centro de saúde lá no bairro, lá no município, não é? A pessoa não tem que vir ao Hospital Central, em Benguela, ou em Cabinda, ou em Luanda. Mas não é só construir grandes hospitais, é fazer uma rede de apoio hospitalar, uma rede de consultas, de atendimento junto às populações, que tarda em acontecer de uma maneira mais importante do que as inaugurações que nós vemos nas televisões e na mídia, no geral. Não é? Por outro lado, temos também que ver a tal insensibilidade a que eu tenho medo que se chegue. Os próprios profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, também vivem na sociedade. Não é? Não estão fora do contexto. Também têm os seus problemas nos seus bairros, também têm dificuldades muitas vezes de dar pão aos seus filhos, também têm salários, como diz o Sindicato dos Médicos, também têm salários muitas vezes diminutos. Então isso próprio também transporta para dentro dos hospitais, não é? Os seus problemas pessoais, que leva a tal desumanização. Ou seja, temos problemas a montante muito importantes a resolver no nosso país, para que nos hospitais, nos aeroportos, nos supermercados, nas lojas, na rua, etc., as pessoas se comportem com normalidade. Exato, Zé Guerreiro. Vamos passar para o Ende Inglês. Estes desafios foram aqui lançados, mas também, apesar de todo este, temos assim considerar apontar de dedos e de falhas, o Zé Guerreiro dizia problemas a montante que devem ser resolvidos. Já vamos ouvindo alguns exemplos de prestação de serviço, porque não são todos. Há profissionais mais empenhados que cumprem com a questão da ética, do código deontológico, e dizem que, por exemplo, que em determinadas unidades, as mais recentes, como é o caso da unidade de doenças cardiopulmonares no Hospital Dom Alexandre do Nascimento aqui em Luanda, há um atendimento mais humanizado, mais personalizado, e a questão é, também uma unidade da rede pública. Por que é possível nesta unidade ter esse tipo de atendimento e nas outras que também fazem parte da mesma rede pública, que integram o mesmo Ministério da Saúde, com os profissionais também, uns até funcionam nesta e nas mesmas unidades, acaba por ser um serviço com uma prestação que os utentes dizem que deixa muito a desejar, com várias reclamações. O que eu deprendi desta conferência é que efetivamente há progressos e desafios, e quer a senhora Ministra da Saúde, os diretores dos hospitais aí representados, tanto a doutora Manuela Mendes,
Dr. Carlos Maceca, e também veio o diretor do projeto de formação. Exato. Penso que foram claros e objetivos, né? Há progressos e foi bom dar ênfase, né? Porque às vezes temos a indicação de que nada está a ser feito e as estatísticas reportadas revelam que muito trabalho, pelo menos em termos quantitativos, foi feito. Portanto, há efetivamente progresso. Mas também, do que se ouviu dizer, há reconhecimento de que ainda há muito que se fazer, há muitos desafios que ultrapassar. E o tema da humanização tem, efetivamente, onde a falta da humanização, e de acordo com o que ouvimos, tem também origem em vários fatores, né? A sobrecarga de trabalho dos profissionais, a pressão que ainda existe no sistema de saúde, nos vários níveis, e certamente que, por isso é que lá estava o diretor de formação, que também tem origem na fraca, não é? E debilidades a nível de formação ético, deontológica e observação, e talvez também maior fiscalização dos serviços. Eu penso que foi que se deve continuar a comunicar, mas é preciso também ir, e para mim o desejável era que outros atores também estivessem presentes, né? E que se pudesse ter uma conversa urbana, não é? com os representantes do setor, mas seria importante termos ali representantes do sindicato, né? Porque eles também têm as suas preocupações. Foram feitos alguns esclarecimentos, né? Porque houveram perguntas, e uma delas tem a ver com o facto de ainda termos muita gente à porta dos hospitais. Foram dados alguns esclarecimentos em defesa, não é? Desta situação. Uma delas tem a ver com o facto de muitas dessas pessoas estarem à porta do hospital por questões de segurança apenas, e que pode fazer sentido, é verdade, mas não podemos efetivamente descurar o facto de existir ainda muita gente à porta dos hospitais porque está mesmo preocupado com os seus pacientes e à espera de resolver problemas que ainda existem. Eu penso que nós, se quisermos ultrapassar e resolver de facto os problemas, devemos reconhecê-los, não devemos minimizá-los. Nós, direto ou indiretamente, diretamente não fazemos tanta frequência ao sistema público de saúde, mas temos familiares que fazem, que pedem o nosso apoio. E sabemos que sim, que há ainda algumas lacunas, e sabemos também que sim, que isto leva tempo, né? Temos um sistema que ficou, não diria paralisado, né? Mas em termos de eficácia dos investimentos feitos ao longo do tempo não foram tão expressivos. Estamos agora com uma outra dinâmica, um outro posicionamento. O setor está efetivamente em crescimento e em movimento, né? E sabemos que leva algum tempo a consolidar um trabalho, que não é apenas um tema de infraestruturas, é verdade, e foi reconhecido isso, e é preciso trabalhar sobre outros aspectos, né? Foi também dito que o número de profissionais admitido aumentou significativamente. É preciso que também tenham formações, não para além técnicas, mas também no que respeita à observação dos princípios éticos e deontológicos. Mas, para além do tema relacionado à necessidade de termos outros atores, como o sindicato, que devia lá estar em
desta opinião. É também importante que hajam estudos independentes, né, sobre alguns aspectos que ainda enfermam o setor de saúde. Este tema relacionado com a gente ainda à porta dos hospitais, mas não é apenas um tema. Eu acho que quando estamos a falar da humanização, ou falta dela, estamos, em minha modesta opinião, também a colocar outros aspectos que se calhar têm nomes próprios, né? Porque, primeiramente, é preciso olhar para a efetividade, né, dos serviços, né, o grau com que a assistência e os serviços atingem os resultados esperados. Há o que eu quero dizer é que há um outro conjunto de critérios da avaliação do sistema de saúde que devem também ser tidos em consideração. Eles podem depois, eventualmente, refletir-se na qualidade do serviço, e ali falamos da humanização, mas temos que ser concretos, né? Portanto, o acesso aos serviços, né? A capacidade das pessoas em obter os serviços necessários no lugar e no momento certo, a eficiência do serviço de saúde, que, na minha opinião, há aqui um tema de sustentabilidade. Estamos a fazer muita coisa, mas temos que depois medir, né? Qual é a relação entre aquilo que do produto da intervenção do sistema de saúde e os recursos utilizados, né? Foi dito que, em termos de compras de medicamentos, conseguimos ganhos muito substanciais. É bom que se persiga nisto, mas temos que depois avaliar, né, com outras geografias, de ver em que medida estamos alinhados, a aceitabilidade, né? Vamos fechar ainda. Vamos seguir ainda. E também a segurança dos serviços de saúde. Mas não podemos perder de vista que sim, estamos a fazer todo esse trabalho, mas a ideia é melhorarmos o nosso ranking, né? O ranking do nosso sistema de saúde face aos demais. Portanto, nós no mundo, num ranking de 167 países, estamos na posição 58. Ok? E na SADC, aqui na nossa região, nós, portanto, isto estou a falar da posição africana, do modo geral, mas mesmo aqui na SADC nós não estamos nos lugares cimeiros. Portanto, no fim do dia é que a mesma atenção e preocupação que temos em relação, por exemplo, às nossas seleções, nomeadamente de futebol, né? Quer na FIFA, quer na CAF, devemos ter a preocupação também de melhorar o nosso desempenho do nosso sistema de saúde. Obrigado ainda em inglês. Temos que, sim, fazer esforço. Foi aqui a última deixa para melhorarmos o nosso ranking a nível quer da SADC, africano e também a nível mundial. E por falar no mundo, há uma diáspora angolana espalhada pelo mundo. Estes cidadãos que na última semana, provenientes de vários países, reuniram-se em Luanda numa conferência organizada por um movimento, por uma associação, o movimento Ver Angola, que é o Mudar Angola. Organizou esta conferência de angolanos na diáspora. Houve no final um encontro com o Presidente da República e também tiveram a oportunidade não só de reunir em Luanda, mas de visitar vários pontos do país. E eu vou começar por si, ainda em inglês, a ver se fechamos esta segunda parte. Era preciso que estes angolanos conhecessem a realidade angolana, ou seja, lá fora não se passa a verdadeira ideia do que é Angola. Portanto, não, independentemente de se passar uma informação verdadeira ou não, faz todo sentido. Não é? Acho que se façam constatações em louco, né? Eu penso que é a parte positiva
deste encontro, primeiro encontro, porque, para além das nossas missões diplomáticas e consulares, sim, a nossa diáspora também são os nossos embaixadores, no fundo, né? Agora, a parte negativa ou menos boa deste evento prende-se ao facto de, a julgar pelo uma circular que esteve nas redes sociais, é de não ter havido a participação das nossas missões consulares e diplomáticas, né? Portanto, há uma circular assinada, não sei se não consigo avaliar a autenticidade deste documento, mas também não houve um desmentido em relação a sentido, né? Um desmentido. Não houve em relação a este documento. O que não é bom porque, primeiramente, são as nossas missões estão lá e devem ter esta relação com as nossas comunidades e provavelmente teriam melhores condições de estabelecer critérios, né, de seleção das pessoas que cá participariam neste evento. E, por outro lado, essas ações têm de ter continuidade, né? Se as nossas missões não estão envolvidas e engajadas, à partida, o que é que vai acontecer depois, depois deste encontro, não é? Se efetivamente nós queremos uma maior participação e engajamento da nossa diáspora e as nossas missões não estão envolvidas nem engajadas, utilizamos uma organização, creio que não governamental, para mim não é algo estranho, né? Que precisa de ser esclarecido, mas explica depois efetivamente tudo aquilo que vemos falando em termos dos resultados, né? Falámos recentemente, há pouco tempo, do turismo, e é reflexo também desta falta de coordenação institucional, né? Eu penso que é uma iniciativa boa, que deve, sim, contar com a participação das nossas missões consulares e fazermos aquilo que os outros fazem, né? Há conselhos da diáspora, locais, né? Nas várias circunscrições geográficas, que depois coordenam ações concretas, né? Para que, no âmbito da nossa política externa, quer no âmbito das tarefas e iniciativas de apoio ao desenvolvimento econômico e social. Nós temos uma diáspora grande em vários países e, para além de jovens, temos pessoas mais séniores e com experiência, conhecimento e até negócios que podem, sim, agregar valor a todo esse esforço de desenvolvimento e crescimento econômico, né? Portanto, a minha reflexão, recomendação é que efetivamente tenhamos uma maior articulação, que não passa a impressão, né? Porque essa impressão política que é uma ação que possa ser apenas de propaganda, né? Mas que tem o potencial efetivamente de agregar mais valor a tudo aquilo que estamos a fazer. Obrigado, Enda Inglês. E com Enda, e ao olhar para este tema, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Vamos regressar na terceira parte, novamente com este tema, a questão deste primeiro congresso de angolanos na diáspora, que foi organizado pelo MONAR, Movimento Nacional Angola Real, na última semana. Vamos voltar então daqui a pouco, partimos para o intervalo. Está a acompanhar o Jornal 7 Dias, edição de 8 de abril. Voltamos já. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.
Mais uma vez renovados os votos do muito bom dia. Voltamos para a terceira parte deste jornal 7 dias, a semana em atualidade. Adbaio Vuns, José Guerreiro e Enda Inglês, connosco em estúdio, estão a analisar os temas que marcaram a última semana. Em um dos temas falávamos em instantes, antes do intervalo, deste primeiro encontro de angolanos na diáspora que decorreu em Luanda. O Enda terminava a sua intervenção a meio, falava dessa questão da organização e do documento que foi divulgado, né, disse pelo Ministério das Relações Exteriores, não houve nenhum desmentido em que dizia não estar por dentro da organização deste evento, mas o que sabemos esteve presente na abertura o diretor do Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas da Presidência da República, Norberto Garcia, esteve na abertura a representar o Estado angolano, a representar a Presidência da República, e este grupo de cidadãos também foi recebido pelo Presidente João Lourenço Adbaio. Apesar desta falta de articulação levantada aqui pelo Enda Inglês entre a Presidência e, no caso, o Mirex, mas esta relevância, o facto de haver um encontro, a visita aos vários pontos do país, também serem recebidos e ter havido um momento de diálogo com o Presidente da República. É salutar, não é? É salutar que tenhamos o Presidente da República disponível para o diálogo e a interação com os nossos concidadãos, no caso particular de angolanos que vieram de várias partes do mundo, não é? O contexto, pronto, gerou-se ali um pequeno imbróglio à volta da circular interna do Mirex, mas eu honestamente não dou tanta relevância, se me permitem, a essa questão, e acredito que este encontro da diáspora chamou-me a atenção para outras questões, não é? A primeira delas tem a ver com o facto da nossa diáspora ser muito pouco contribuinte ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. É óbvio que existem iniciativas, vamos dizer, particulares e isoladas, mas quando olhamos para o indicador, por exemplo, muito objetivo das remessas que a diáspora manda para o país, e quando comparamos com outras diásporas... No caso, por exemplo, do Cabo Verde, que é um exemplo, se calhar, mais prático, vamos claramente perceber que é pouco expressivo e que poderia ser mais significativo. Pelo contrário, na nossa diáspora há um fenómeno até curioso, né? É que muitas das vezes saem recursos ainda do país para atendê-los lá fora. Mas isso são particularidades, e aqui sim era importante tentarmos perceber o que é que acontece, o que é que explica esse fenómeno a fundo. Mas estas remessas poderiam ser feitas de diversas formas. Hoje até já há emissão de títulos que poderiam ser canalizados para esse nicho, ou mesmo através de investimentos diretos que possam fazer, e repito, existem, mas esses fluxos são ainda reduzidos face ao potencial que existe, e mesmo face à necessidade que nós temos deles contribuírem de forma mais significativa. Depois há aqui um hiato, e isso talvez afete um bocado a confiança. Há um hiato muito grande de informação, há muito pouca informação sobre o país, não é? Pelo contrário, até há muita desinformação, não é? Circula muita desinformação no seio da diáspora, e julgo que mais do que aquela circular, para mim é importante olharmos para a necessidade de haver uma melhoria, não é? No trabalho, sobretudo dos consulados, na relação com as comunidades. E por essa via, não apenas
para tratar documentos, não é? Acho que é muito redutor termos o consulado na lógica de uma extensão apenas dos órgãos, sobretudo também temos a nível do justiça, Mirex um instituto para as comunidades, mas ao qual reportam os consulados, não é? Portanto, é importante que haja essa maior relação com as nossas comunidades, e uma relação mais profunda, mais profícua. E noto, por exemplo, e aqui é preciso fazer justiça ao facto de, na maior parte das viagens do Presidente da República, haver esse encontro com representantes da comunidade ou com alguns cidadãos, mas outros titulares do governo, da administração, nas suas deslocações oficiais, poderiam também mobilizar encontros dessa natureza, o que ajudaria as pessoas a terem acesso à informação, pelo menos oficial. Ou seja, há um distanciamento entre a diáspora e a governação e o país, ou seja, o cidadão, quando está na diáspora, há assim um sentimento de algum... sente-se desapontado com o país e quer este distanciamento, há necessidade dessa aproximação? É normal, porque muitas das vezes as pessoas saem por razões sociais e procuram realizar-se noutras geografias, mas ainda assim é como um pai, né? Ou uma mãe não abandona o seu filho, né? Portanto, é importante que nós, ou que o Estado, ou que os órgãos do Estado continuem a fazer esse trabalho no sentido de atraírem também a atenção dos seus filhos, neste caso dos nossos concidadãos que se encontram a viver noutras geografias. Outra evidência disso, por exemplo, é as efemérides nacionais, em que, salvo o 11 de novembro, depois há muito poucas atividades, e hoje também isso já acontece em Angola, é preciso que se diga, não é? Mas as efemérides nacionais, elas muitas das vezes perdem a sua carga simbólica, e estes são os elementos, vamos dizer assim, de soft power que ajudam a manter essa conexão, não é? Das pessoas com elementos simbólicos que ajudam a manter essa conexão das pessoas com a pátria, com o país, não é? E ajudam até a esbater digamos, este sentimento negativo que às vezes se cria contra o país. E nós, pelo menos das vezes quando viajamos e saímos para conversar e conviver com outros nossos concidadãos, acabam por fazer-nos sentir também isso, não é? E portanto é necessário que haja essa necessidade de abertura, de diálogo, de proximidade, e encontros dessa natureza são e cumprem esse desidrato, não é? Mas não devemos ficar por aqui, é preciso continuarmos a estimular essa maior simpatia ou empatia deste nicho populacional com a sua própria terra, não é? Para a qual existem laços e não se cortam esses laços, independentemente da forma como as pessoas hoje, digamos, tenham saído ou estejam a viver noutras geografias. Exato. Zé Guerreiro, quando abordávamos o turismo e falava do diagnóstico, apontou vários caminhos para ser realizado o diagnóstico. Falava, por exemplo, na contratação de uma consultora, de uma empresa de consultoria que poderia ajudar a fazer esse diagnóstico. Às vezes, para estes desafios internos e que vamos buscar essa consultoria lá fora, seria também solução procurarmos quadros angolanos na diáspora para muitas das vezes serem eles a fazerem esse trabalho? Porque, por exemplo, recentemente o Presidente visitou a República Checa e havia um empresário angolano que tinha um investimento, sócio de uma empresa, e disse que estava interessado em investir no país, mas que às vezes não há esta abertura dele como angolano, chegar aqui e poder, por exemplo, investir, implementar o seu negócio. Há também que olhar nessa perspectiva para o cidadão na diáspora. Claro, mas, Silva, eu gostaria de deixar claro aquilo que foi dito quando sou do turismo. Eu não disse que se deveria... Eu tratei este tema com ironia, dizendo que, de acordo com a prática Exatamente. há anos,
com certeza se iria... Sim, foi exatamente nessa perspectiva. As Big Five, uma das Big Five está perfilada a esta hora. Acabei dizendo que numa folha A4... Sim, também... Acabei de dizer de uma folha A4 e o nosso próprio programa de hoje já tem o diagnóstico. Exato, apontou Disse 3 ou 4 com caminhos. certeza que daquela orientação do Sr. Presidente da República, com certeza poderia sair a necessidade de ir recorrer a uma assessoria externa para fazer dar um dossiê de 500 folhas. Estou em desacordo com toda essa prática, estou em desacordo com essa prática que já foi passada e que hoje ainda em dia se realiza. Portanto, o diagnóstico já foi feito no Planatur, o diagnóstico já todos os cidadãos fazem, todos os operadores turísticos sabem. Portanto, foi isso que eu me referi. Não, a questão é exatamente isso. Nós percebemos o que referiu. A questão é, muitas das vezes, quando se recorre a estas consultorias, podia-se pensar também em angolanos que estão na diáspora. Exatamente. Eu vou chegar aí porque já que o Zé Silva voltou a um tema anterior, também ia registrar com agrado que eu sempre meto aqui algumas coisas de ironia, porque nós tratamos sempre de coisas tão profundas que às vezes é preciso brincar um bocado com as situações. Então eu relevo com muita atenção e oportunidade o que o Enda formalizou há pouco, quando falou na humanização, com um princípio que nos acompanha há 50 anos, que é: já muito foi feito, mas muito ainda há mais por fazer. Este princípio que o Enda teorizou há pouco, quando falou, é um princípio engraçado que nos acompanha há 50 anos. Já muito foi feito, ainda muito há por fazer. É também ironia da minha parte. Bom, em relação a esta questão dos angolanos na diáspora, é assim, de facto, eu não acho, e desculpem-me se estarei enganado, que este grupo represente as necessidades que nós tínhamos de trazer angolanos da diáspora a Angola. Não é? E o Zé Silva já me deu um argumento. Não é? Pessoas que estejam engajadas nos países onde vivem, não é? Em empresas, em universidades, em atividades empresariais que possam, de facto, vir a Angola e possam, de facto, contribuir também para as questões de desenvolvimento que o nosso país, o nosso governo, o Sr. Presidente da República está a promover. Terão sido criteriosamente selecionados estes cidadãos que vieram a este encontro? Eu acho que sim, quer dizer, mas já ninguém conhece esta associação que fez esta excursão. Mas esta excursão foi ótima para os 150 angolanos que sem custos vieram ao país. É ótimo. Não é? Passagens de alimentação, um mês em Angola, 3 semanas, visitar o país todo. É ótimo para 150 angolanos. Agora, a nota do Ministério das Relações Exteriores, assinada pelo Sr. Secretário de Estado, que ninguém desmentiu, como disse o Enda, levanta questões que essas nos podem fazer pensar. Se não estamos mais uma vez, né, e o Adebayo acha que não é imbróglio. Eu acho que é imbróglio, sim. Porque, quer dizer, eu não sei como se manda vir angolanos da diáspora sem a coordenação com os consulados, com o Ministério das Relações Exteriores. O que é aquela nota dá a entender? Não é? Trazer a Angola pessoas que estão lá fora, que o consulado não conhece. Os consulados temos de ser claros, temos serviços de segurança, de inteligência, etc., para saber quem é quem. Mas eu acho que deviam ter vindo a Angola, a maioria das pessoas que deviam ter vindo a Angola esta discussão, seriam aqueles angolanos, que também são angolanos, que estão descontentes e que estão desinformados. Era muito mais importante, não é? Virem esse tipo de angolanos. E os consulados sabem quem são, não é? Estão descontentes, estão desinformados, participam em manifestações contra Angola, porque esses também são angolanos. Eu acho que seria mais conveniente do que trazer funcionários, porque no fundo as pessoas que vieram, e fala-se que vinha um motorista do consulado em Cape Town, vinha uma senhora que é líder de imprensa, numa embaixada na Europa. Quer dizer, trazer funcionários que estão no exterior a cumprir missões, ou pessoas que estão ligadas de uma ou de outra maneira ao sistema, não sei se tem os resultados que nós deveríamos esperar, não é? Parece-me isto uma iniciativa mais de caráter pessoal, que foi aceita e protegida esta iniciativa, e não sei, não é, se vai ter os resultados que o Sr. Presidente da República pretende e sugeriu na sua excelente intervenção quando fez o diagnóstico do nosso país e o que é que está para ser
para ser organizado, produzido e Mas realizado. Zé Guerreiro, não podemos, Zé Guerreiro, pensar que uma iniciativa isolada vai resolver um problema instalado, não é? Portanto, é importante essa iniciativa. Agora, é preciso que é preciso que outras iniciativas deste calibre e não só continuem, né? E mais do que isso, que os consulados façam o seu trabalho, porque muitas das vezes é a tal coisa das comissões. Deixemos que as instituições que têm vocação para esse trabalho o façam e façam bem. É isso, é eles que têm que organizar isto, através das relações exteriores. Eles é que têm o contato com as comunidades. Eles é que sabem quem é descontente, quem é review, quem é empresário, quem é professor universitário, quem é escritor, são eles que sabem. Não uma simples associação que não sabe de onde veio, não é? E pronto, e isto e não se conhece histórico, não é? Nós conhecemos o país. Não estamos a falar teoricamente, nós conhecemos. Sim. E vemos as pessoas que estão, que aparecem, que organizaram. Nós vemos o que é que está por trás disto. Portanto, é isto que eu dizer. Temos que falar seriamente. Sim, não podemos estar aqui a fazer também, a entrar numa jogada de propaganda de qualquer coisa que, embora necessário, volto a dizer, embora necessário, foi bom para esses 150 angolanos que vieram, foi bom, porque eles vieram de Borla, tiveram instalados, andaram a conhecer o país. Cada um pagou o seu bilhete, foi o que disseram. Mas esta iniciativa não seria para eles, que pagou o seu bilhete. Foi o que eu ouvi. Foi? Bem, Zé Guerreiro, mas era só isso que eu queria dizer. Eu acho que iniciativa importante, o Sr. Presidente da República fez um excelente discurso para dizer o que está, mas o público-alvo acho que não são estes que vieram da diáspora. Haverá um outro público-alvo, algo muito mais importante. E quando isto está ligado à falta de coordenação entre um Ministério da Questão do Estado e uma associação que ninguém sabe de onde saiu, quer dizer, nós conhecemos o país, basta-me só dizer isto. Ainda? Gostava só de dizer, contrariando um bocado o Ampaio, que sim, uma atividade isolada não vai resolver todo o problema, mas nós estamos aqui a falar de assuntos de Estado, não é? Portanto, estas atividades, e uma vez realizadas em coordenação com o órgão do Estado, não é? Devia efetivamente, que é o gabinete, né? Há um gabinete na presidência agora coordenada pelo Dr. Roberto, não é? Deveria efetivamente considerar... O Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas. Sim. Portanto, a mim faz espécie que o órgão do Estado com a vocação de gerir e implementar a política externa do Estado não esteja envolvido, está a ver? Porque essas atividades têm que ser consistentes com uma estratégia delineada, né? Eu penso que não que devia haver. Por outro lado, é preciso depois assegurar se efetivamente essas pessoas, para além do perfil delas, e eu não acredito que pessoas descontentes aceitariam vir para Angola, não é? A menos que lhes salvaguardassem. Eu também não tenho informações sobre isso. Mas eu não acho que a perspectiva seja esta. A perspectiva devia ser pessoas que agreguem valor, não é? E contribuam para a estratégia definida. Mas é importante também, efetivamente, porque eu, vivi algum tempo fora, não é? Na diáspora, e sei que muitas vezes, sabemos, tal como o Guerreiro disse, conhecemos o país, né? Mas era bom a cautelar e assegurar que essas pessoas efetivamente representam uma comunidade, né? Sejam os líderes dessas comunidades, tenham influência, senão a estratégia vai falhar, não é? É só nesta perspectiva, não é? Se essas pessoas não forem líderes, não tiverem influência na comunidade, de nada valerá. E, aliás, pode até elevar, ter o efeito perverso daquilo que se quer resolver. Fechamos então este tema do primeiro Congresso de Angolanos na Diáspora, que aconteceu no país na última semana. Já estamos mesmo na última parte, avançar também para o minuto de cada um. Um minuto que hoje, para além naturalmente daquilo que trazem os nossos analistas, há aqui também uma questão que marcou a semana e que pedimos que reservassem no vosso minuto, que é a morte do académico e ambientalista
João Seródio de Almeida, professor titular da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, e na sua trajetória também está ligado à organização da primeira Semana Nacional de Conservação da Natureza, que decorreu no ano de 1976, de 24 a 31 de janeiro, só para recordar que Angola assinala o Dia Nacional do Ambiente a 31 de janeiro, resultado da organização desta primeira Semana Nacional de Conservação da Natureza. E João Seródio e outros técnicos, outros quadros na altura estiveram envolvidos na organização do evento. José Guerreiro, vamos olhar para o minuto e começar exatamente pela morte de João Seródio. Pois, nós, infelizmente, nos nossos minutos, há um ano que fazemos este programa, quase sempre temos que lamentar a morte de alguém que foi relevante para o nosso país, e desta vez coube-nos também, nesta semana, registrar o falecimento da semana passada do engenheiro Seródio. O Zé Silva já disse tudo sobre ele, sobre a sua importância. Eu só acrescentaria que tive o privilégio de estar com ele algumas vezes, não é? E ver a sua elevada estatura intelectual, profissional e humanista, e tudo humanista. E o currículo dele, o Zé Silva já referiu, eu acrescentaria, foi também membro do governo, e foi uma pessoa respeitada de maneira transversal em toda a sociedade angolana, quer por alunos, colegas, quer por ambientalistas. Ele foi diretor também do Chivinguiro no tempo passado. Portanto, é uma pessoa que tinha muita experiência, que agregou valor ao nosso país, e lamentamos de facto o seu falecimento e apresentamos à família, aos amigos, as nossas sentidas condolências. No meu minuto eu trouxe um tema relacionado com os serviços penitenciários, no quadro do 45º aniversário dos serviços penitenciários, e que se passou, não foi na semana passada, infelizmente, já foi há 2 semanas, mas é um tema importante, que não analisámos na altura. O Sr. Ministro anunciou a criação de mais estabelecimentos prisionais, ou seja, em resumo, mais prisões. Ele referiu-se a uma recém-inaugurada, e a breve trechos a serem inauguradas mais 4 prisões. Que fique claro que, na minha ótica, sim, os criminosos devem estar presos. Isso que fique claro. Independentemente de terem que se criar programas de reabilitação e reinserção na sociedade. Não é? O que, aliás, o Sr. Ministro, no seu discurso, nessa altura, nesse aniversário, se pronunciou com muita acuidade e pertinência, né, sobre os programas em curso neste domínio, no domínio da reabilitação e reinserção na sociedade dos presos. Mas o que eu lamento, e por isso trago este assunto aqui ao nosso programa, é que continuamos a usar dinheiro para construir prisões, em vez de usar mais e muito mais dinheiro para criar condições morais, materiais e financeiras para que diminuam os delinquentes e os criminosos. Não é ser populista, mas devemos também ter uma estratégia de longo prazo em que diminuíssemos, em que pelo gastar dinheiro em condições materiais, financeiras e morais para os nossos cidadãos, diminuíssemos o dinheiro que temos que usar para prisões. Não devemos comemorar muito quando se tem que a cada ano construir mais prisões. Temos que criar condições para que elas sejam cada vez mais desnecessárias, que nunca serão completamente desnecessárias. Se isto acrescentarmos também a urgente necessidade de aumento, que também já foi anunciado aqui há algumas semanas, alguns meses, do número de cemitérios, também, estamos a ver que estamos a gastar muito dinheiro com presos e com mortos. Deve fazer-nos pensar, sobretudo, sobre as causas profundas de tudo isto. E volto a dizer, deve haver prisões e também deve haver cemitérios. O segundo tema que eu queria colocar no meu minuto, o Zé Silva, sei que tu controlas muito o nosso tempo, né? Ao contrário do nosso Silvio de Abreu. Eu queria colocar um outro, tinha mais, mas respeitando o tempo, vou falar sobre hemodiálise. Eu queria, neste meu minuto, dar voz e ampliar, não é, o grito de socorro dos doentes de hemodiálise da clínica de hemodiálise do Lubito, no Compão, que está adstrita ao Instituto Angolano do Rim, que foram informados para essa clínica, vai fechar por falta de condições.
e que eles, cerca de 150 doentes, deverão passar a ser atendidos noutra clínica. Não é? Esta transferência para outra cidade, naturalmente, e como todos podemos perceber, não é? Causa transtornos, não é? E os doentes nesse serviço de socorro que eu vi num vídeo que foi produzido, né? Essa transferência causa transtornos, né? E os doentes apelam que se evite o encerramento, dando melhores condições para que ela continue a prestar esse importante serviço público aos doentes com este tipo de deficiência renal que existe no Lubito. Fica então o nosso apelo a quem de direito e ligado a esta instituição que dê condições para que ela continue a funcionar no Lubito. Era só. Ainda em inglês, o seu minuto. Bem, eu não tenho muito para abordar, eu gostava só de enfatizar, dar ênfase a alguns aspectos sobre os temas que abordamos, nomeadamente o turismo e saúde, que é o tema da consistência entre as opções estratégicas e depois as ações que delineamos, né? Ou a falta dela. Isto para enfatizar alguns aspectos que nos dão a entender que há efetivamente a necessidade de fazer um diagnóstico e definir uma melhor estratégia, que é o seguinte. Muitas vezes a gente chega a um aeroporto, e sobretudo os principais aeroportos de cidades, né, do país, e conseguimos logo ver pelas imagens, né, a decoração do aeroporto, conseguimos logo perceber qual é o que é que se está a vender, né? E na nossa realidade, acho que já não tanto agora, mas nós chegamos houve um momento em que chegávamos ao aeroporto e só víamos a publicidade de uma marca de cerveja, né? E, portanto, claramente que não... Portanto, havia aqui alguma situação que precisava de ser resolvida. Hoje não temos isto, mas a minha melhor expectativa é que, efetivamente, quando definirmos a estratégia para o nosso turismo, que ela se reflita na decoração do nosso aeroporto e não só nos serviços, que depois a qualidade dos serviços que a gente tem logo à chegada, porque isto faz toda a diferença, não é? Desde os agentes de imigração, mas igualmente em relação aos preços e a qualidade dos serviços e produtos que são vendidos no aeroporto, que ainda estão muito aquém daquilo que é o nível de exigência dos segmentos que mais pagam para os serviços. O outro aspecto, em relação ao tema abordado, que é o tema da saúde, captei com muito agrado que o Ministério da Saúde criou gabinetes, tem um gabinete de ética e humanização, eu penso que é bastante relevante, e há a perspectiva de se criar em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Mas há um aspecto que não ficou muito claro. Claro que a ênfase foi dada aos prestadores de serviços de saúde da rede pública, mas sabemos que muita gente é servida, atendida e muito mal servida e atendida na rede de saúde dos serviços, né, instituições privadas. E penso que maior fiscalização, monitorização e acompanhamento deve ser também feita ao nível destes serviços. E na mesma lógica, né, porque temos os serviços privados ou as instituições privadas enfrentam também os mesmos males, não é? De humanização, falta de etiologia, observância das normas de ética e de etiologia,
a questão da eficiência, preços e qualidades dos serviços, né? E como temos um segmento da nossa população que é significado, que é atendida pela rede privada, penso que uma maior ação nesse sentido se justifica. Obrigado, em inglês, pelo seu minuto, Adebayo. Vamos então olhar para o minuto para esta semana. Muito bem, eu trago 3 aspectos. O primeiro, e já referido pelo Zé Guerreiro, tem a ver com a partida do Dr. João Soródio, não é? Obviamente endereçamos a sua família, amigos e companheiros os sentidos pésamos, mas é importante, e quando falamos do Dr. José Soródio, coincide exatamente, o João Soródio, coincide exatamente com os desafios atuais do ponto de vista climático, não é? Que a humanidade enfrenta, e obviamente nós também, enquanto Angola, enquanto país, não estamos alheios nem imunes, não é? Pelo contrário, aqui na nossa região há fenómenos preocupantes a ocorrerem. No nosso país também temos algumas situações que merecem alguma atenção, não é? E penso que a problemática ambiental deveria manter-se na pauta, não é? Na pauta pública, na pauta da agenda pública e política, não é? Porque a humanidade está, ou o universo está, digamos, a gritar, e nós, enquanto, digamos, uma das espécies, e no caso uma espécie dotada de razão, devemos tomar medidas para efetivamente conseguirmos pelo menos salvaguardar as futuras gerações, não é? E portanto, a preocupação ambiental deve manter-se no nosso seio, e portanto, nesse sentido, o Dr. João Soródio teve aqui um papel, enquanto esteve em vida, notável na governação, enquanto ativista, enquanto docente, e portanto vai para ele também o meu minuto. A outra minha referência neste 1 minuto prende-se com a nova versão do Programa de Transferências Sociais Monetárias, o QUENDA, que na última semana, embora tivesse passado, digamos, sob os pingos da chuva na maior parte dos órgãos, mas houve uma sessão de consulta pública, de auscultação, sobre aquilo que podem ser os caminhos da nova abordagem do programa, não é? E quanto a mim, parece-me oportuno realçar e reiterar, no fundo, as 3 premissas iniciais sobre as quais ainda haverá muito trabalho a ser feito, do ponto de vista da inserção produtiva dos beneficiários, anulando aquela lógica de dependência, não é? Do ponto de vista de consolidação de um cadastro social, para que o Estado tenha uma melhor fotografia dos estratos populacionais onde existe maior vulnerabilidade, e mais do que isso, que depois, em consequência desse diagnóstico, sejam tomadas e desenhadas medidas para também, em conjunto com o QUENDA, continuarmos essa abordagem de combate à fome e à pobreza. E, por fim, a perspectiva também de inclusão financeira, né? Porque, no fundo, é um rendimento que é transferido, que é disponibilizado às famílias, não é? E elas precisam primeiro de aprender a lidar com isso, portanto, aprender a gerir esses recursos e ver em que medida, apesar de poucos, eles podem efetivamente produzir efeitos no seu cotidiano. E depois também a integração de outros serviços que permitam, no fundo, não só a bancarização, mas eventualmente outras ferramentas, como os serviços de pagamentos, sistemas de pagamentos móveis, por via dos telemóveis, para que as pessoas efetivamente neste programa consigam avançar social e economicamente. E por fim,
trago também uma notícia que esteve a circular nas redes sociais. Eu confesso não ter confirmação, mas apenas para exteriorizar a minha surpresa e preocupação, que tem a ver com uma suposta ala do cemitério, creio que do Benfica, para cidadãos da religião muçulmana. Portanto, eu fico surpreso e também manifesto alguma preocupação, porque é, do meu ponto de vista, um elemento de discriminação preocupante que não existe no nosso seio, e depois também uma questão cultural e mesmo com laivos de religiosidade que devem começar a ser encaradas publicamente com algum rigor, para não estarmos a criar situações a longo prazo de tensão desnecessária. Portanto, eu julgo que, a ser verdade, deve haver aqui uma reflexão sobre a pertinência dessa medida, ou pelo menos uma forma de criarmos um modelo mais integrador e não com essa abordagem discriminatória como vemos, pelo menos pelo que se lê na nota que circulou nas redes sociais. Adbaio Vuns, José Guerreiro e Ainda Inglês, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui no Jornal 7 Dias. Hoje, edição de 8 de abril de 2024. Estivemos aqui a analisar a semana, os temas que marcaram os últimos 7 dias. Como dissemos, obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigado, José Guerreiro e o Ainda Inglês, que estiveram aqui no formato virtual e no estúdio Adbaio Vuns. Bom dia e muito obrigado. Boa semana. Também boa semana Bom para dia, os obrigado, abraço a todos. Obrigado também. Obrigado. Obrigado também aos nossos ouvintes. Já sabe, esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, Luanda Antena Comercial. A técnica foi de Mauro Costa e na apresentação esteve José Silva. Mais uma vez, votos reservados de muito boa tarde. Siga com a nossa programação aqui na manhã da LAC. Nós voltarmos a analisar a semana dentro de 7 dias. Bom dia. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adbaio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Ainda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.